Vamos lá, ó. A Eloni, grande Eloni, parceira. Se os ETs andam entre nós, como podemos identificá-los? Será que tem alguma diferença dos seres humanos? O que você acha, Eloni, Ti? se eles andam entre nós, a gente não consegue identificar. Quem defende essa tese de que eles estão, defende fortemente essa tese de que eles estão entre nós, é o professor David Jacobs. Ele escreveu um livro chamado Among Us, em inglês, e em português, Os Infiltrados. Está à venda na biblioteca, na loja da revista UFO. Recomendo. É um livro fantástico. E eu conversei muito com o Dr. David Jacobs em 2017, quando a gente palestrou junto no evento da revista UFO em Belo Horizonte. E ele falou para mim dos casos que ele investigou. E eu fui perguntando para ele, eu sou curioso pra caramba, saí perguntando. E ele falou, Thiago, eles. O Dr. David Jacobs ele já escreveu vários livros sobre isso, sobre abdução. Ele é um dos maiores pesquisadores de abdução. Né? Ele trata as pessoas que foram abduzidas. Ele é PhD de universidade dos Estados Unidos e tudo mais. Não é qualquer Zé Ruela, não. E ele falou, e ele sempre buscou compreender o porquê das abduções. Qual era a agenda, né? A gente fala agenda em inglês. Qual era o objetivo deles? E ele disse para mim, em 2007, depois de escrever esse livro, que ele descobriu que os abduzidos agora estavam dizendo que esses seres que se chamam híbridos, aí tem diferença de híbrido para híbrido. Os dois são 50% seres humanos, DNA humano, e 50% DNA extraterrestre. A diferença é que Certo. os híbridos eles são criados e vão para o planeta de origem extraterrestre. Os híbridos ficam no nosso planeta. Para quê? Para eles conquistarem o planeta, mas não destruindo o planeta. Eles seriam uma nova Entendi. raça, uma raça híbrida mais evoluída. Entendi. Então, eles, à medida que Loucos. é a teoria do David Louca Jacobs, essa teoria aí. à medida que o ser humano vai morrendo, a produção desses híbridos é mais rápida. Então eles vão ocupando o lugar. A O gente lugar. vai, a gente vai tendo, vai perdendo o ser humano raiz e vai surgindo o híbrido Nutella. E eles teriam que manter um grupo de seres humanos raiz para poder continuar fazendo essa hibridização. O que eu estou falando que muita gente fala, você tá louco? Eu estou falando o que o Dr. David Jacobs falou. Eu li o livro dele, conversei com ele. Se eu acredito nessa teoria, eu particularmente não acredito. Mas eu tenho que respeitar um cara que tem um background dele, que tem uma investigação, uma seriedade que ele tem há muito tempo. Eu tenho que respeitar. Minha opinião é diferente. Se eu quiser contestar ele, eu tenho que apresentar provas que contestem as provas dele. Eu estou dando a minha opinião. Eu não acredito, mas eu levo em consideração por ser ele quem é. É. Teoria boa, né? É uma Inter- teoria. É uma teoria. Interessante. Interessante, louco. Bem louco. O... Mandar mais uma do Antônio aqui, ó. Caro Thiago, fale sobre a vida do saudoso General Shoa, o que representou para a Ah, ufologia brasileira. Muito boa pergunta. eu infelizmente não convivi com o General Shoa. Conheci o filho dele, mas eu convivi Deixa eu com o fechar. Roberto Afonso Beck. Roberto Afonso Beck, ele fez parte do grupo do General Shoa. E o General Shoa foi o primeiro a fazer um paralelo entre a ufologia e a parapsicologia. E eu tenho os livros aqui do General Shoa, dos casos de Alexânia, onde eles filmaram, e o Roberto Afonso Beck estava presente, eles filmaram vários objetos cruzando a mata, objetos que são da década de 60, 70, aqui em Brasília, que não tinha nada em Brasília, cruzando a mata, luzes, muito parecido com o que a gente tem em Resdalen, Resdalen, acho que na Dinamarca ou Suécia, agora fugiu, e também na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro. Então, o General Shoa foi importantíssimo para fazer esse paralelo, essa conjunção
entre ufologia e parapsicologia. E era um general do exército. Não é qualquer um que chega a general, ao posto de general do exército ou da aeronáutica, almirante ou contra-almirante da marinha, não sei como é que é a hierarquia da marinha. Não é qualquer um. E ele era um cara extremamente inteligente e competente. Ah, boa. Legal. Ó, Grande Áureo mandou aqui, ó. Mais uma perguntinha. Tiago, há evidências de que somos visitados por seres mal intencionados, agressivos ou que tenham causado mal ou danos aos contatados ou abduzidos? A gente tem que fazer uma diferença entre contatado e abduzido. O contatado, ele não sofre mal algum, tá? O contatado é aquele cara que o ser convida ele, vamos dar um passeio no disco voador. Vamos. Se você não quiser Então ir, dá um vai. rolê. Vamos dar um rolê. Mas ele não abduz, não sequestra a pessoa, ele convida. E a pessoa vai, se quiser. Se não quiser, aí ele passa aquela mensagem de tomem cuidado, protejam o planeta, cuidem do planeta, que não sei o quê. Era assim que os contatados relatavam. O abduzido já é um mal. Por quê? Você é sequestrado. Você é tirado de onde você está contra a sua vontade, você não pode fazer nada. Então, isso aí já é um mal, isso aí já é uma agressividade. Pode não ter nem física, muitas vezes é física, mas psicológica, sempre. O abduzido, ele é retirado do local onde ele está, é levado para um outro local e aí espeta uma agulha no nariz, põe implante não sei aonde, põe feto, tira feto, inseminação artificial, tudo isso. Então, é uma maneira muito agressiva. Agora, se você me perguntar, existem casos de seres que foram agressivos? Existe. A gente teve, na década de 50, na Venezuela, que seres pequenos, mas peludos, mas com os pelos parecendo ferro e um capacete, tentaram abduzir 2 caminhoneiros. E esses caminhoneiros brigaram com esses seres para não serem abduzidos. Um caminhoneiro, inclusive, pegou uma faca e na hora que ele foi esfaquear um dos seres, era como se ele estivesse batendo numa chapa de ferro. Caraca. Então, também, é raro, mas há também agressividade por parte deles. Fora isso, para falar da maior, vamos dizer, uma agressividade que temos registro, Operação Prato, né? Cidades inteiras atacadas por objetos voadores identificados que disparavam uma luz que acertavam as mulheres, na grande maioria das vezes, em cima do seio ou na coxa, e no homem na coxa ou nos braços, e as pessoas ficavam anêmicas. As pessoas que foram atingidas por esses raios, eles falavam que era um raio branco, e dentro desse raio branco eram 3 filamentos, vermelho, se não me engano, vermelho, azul e amarelo. Era como se 3 fios, e aí iam sugando o ferro do sangue das pessoas. Por isso que elas ficavam anêmicas. Isso é um ataque agressivo. Tem o. Que eu acho que foi agressivo também, do caso Travis, né? É uma abdução. Toda abdução é agressiva. Toda abdução. A gente não tem como falar que uma abdução não é agressiva. O Travis foi abduzido, foi levado, fizeram experiências nele e ele voltou 5 dias terrestres depois. Toda abdução é agressiva. É. Vamos lá. Uma grande Marcelão aqui mandou: Tiago, qualquer que sabe o tamanho do universo entende um pingo de probabilidade, sabe que não estamos sós nesse universo. Como você lida com pessoas que ainda não perceberam isso? Marcelo, eu não tento convencer ninguém do que eu penso, do que eu acho com as minhas pesquisas. Eu tento trazer informação. Eu exponho o meu ponto de vista. Nunca imponho, eu exponho. Então, as pessoas que não acreditam, que falam que isso é bobeira, ok, uma hora ou outra elas vão perceber que não é. Se você perguntar para as pessoas se você acredita que existe a vida em outros planetas, 90% vai falar que acredita. O problema Verdade. é quando você pergunta assim, você acredita que seres de outros planetas venham ao planeta Terra? Aí sim. Aí muita gente não acredita. Não acredita. Porque acha impossível. Como é que você está em outro planeta? Que você vem para o planeta Terra? Isso é tudo tão distante.
Mas eu digo isso, eu digo isso, por exemplo, eu tenho em casa, meus filhos. Pode ser porque o pai é um ufólogo, né? Eu tenho aqui quase 700 livros, mais de 400 revistas, não sei o que. Eu tenho o meu escritório que você está vendo aqui atrás, aqui do lado. É a minha estante com meus livros, aqui atrás são alguns quadros, ali algumas miniaturas. Desse lado aqui. Não, esse. Algumas miniaturas de discos voadores. Meus filhos falam. Já perguntei, filho, vocês acreditam que existe a vida dentro do planeta? Fala. Eles não. Eles fizeram uma pergunta para mim, ué, e não existe? Eles não falam não, eles falam, ué, mas não existe? Para hoje em dia, para as crianças de hoje em dia, para a mente dessas crianças, isso é a coisa mais normal do Normal, mundo. né? É muito louco isso, né, Ti? Pra eles é tipo... É ilógico não existir. Mas, eu falo, nem sei porque você tá perguntando isso pra mim. Que pergunta tola. Então, essas pessoas que não acreditam, elas vão perceber um determinado momento, se estiverem vivas para isso, eu espero também estar vivo, para ter essa comprovação. Ô, Ti, deu todos os casos que você já estudou e que você já viu, e falando, né, com o pessoal de fora, qual que é o caso que te deixou mais intrigado? Cara, intrigado, todos. Você fala, caraca, não sei não, hein? Não tem essa de não sei não. Eu afirmo, o Roswell, para mim, nos Estados Unidos, é o maior caso ufológico de todos os tempos. É o que eu mais gosto do caso Roswell. Conheci os pesquisadores do caso, conheço, né, os pesquisadores do caso Roswell. O Kevin Handel, o Don Schmidt, conheço eles, sou amigo deles, converso muito com eles. Operação Prato, você não tem o que falar. Noite Oficial dos OVNIs, você não tem o que falar. Agora, o que você fala assim, putz, isso aqui foi quando meu pai era da aeronáutica, como eu falei lá nessa nossa entrevista. E meu pai, no final da vida dele, ele morreu cedo, meu pai, ele estava no A2 da aeronáutica. O que é o A2 da aeronáutica? É o serviço secreto da aeronáutica, no 3º Comando, no Rio de Janeiro. E como a minha mãe e meu pai eram divorciados, a gente, no final de semana, a gente ia para casa do meu pai. E naquela época, nos 90, início dos anos 90, no Rio de Janeiro, ainda tinha um pouquinho de segurança. Minha mãe deixava a gente a gente morava na Barra, deixava a gente em São Conrado, a gente pegava um frescão e deixava a gente lá no Santos Dumont. Eu com, sei lá, 90, eu com 15 anos, 16, 14 anos, 15 anos, uma coisa assim, mesmo com 11, 12, a gente ia de frescão, parava no Santos Dumont, entrava ali na base aérea, que era do lado do Santos Dumont, do lado do Santos Dumont, ali tem o Comar, e a gente ia na sexta-feira, no final, à tarde, depois da aula, para ir para casa do meu pai com ele. E eu sempre perguntava para ele, pai, o que você tem de disco voador aqui? O que você tem de disco voador aqui? E ele falava, não tenho nada. Mas ele me trazia uns recortes de jornais xerocados, com um timbre lá, o 3º Comar, A2, não sei o que, e me dava. Eu colecionava. E por isso que eu perguntava. E até que um dia eu perguntei para ele, ele ligou, pegou o telefone, ligou para um soldado e falou assim, traga aquelas caixas de arquivos que a gente tem sobre OVNIs. E aí trouxeram aquelas caixas marrom, sabe, de arquivo, que abre a tampa assim? Sim. 2 caixas aquelas cheias de documentos, abarrotadas. Aí tinha relatos, eu vi que tinha relatos de piloto. Não existia celular naquela época. Eu não tirei fotos de nada. Não tinha como. E nem cópia. E aí eu peguei um arquivo que tinha uma foto tão nítida de um disco voador, tão nítida, que se fosse publicada hoje, alguém falava que era Photoshop. Certeza. Porque era foto assim, tentar explicar para vocês. Era foto, se imagine na cabine de um avião. O cara que estava na esquerda, normalmente é o piloto, ele virou e tirou a foto. Uma fotografia, não é fotografia, é fotografia de imprimir, né? É aquela de revelação. Kodak de revelação. Revelação. Kodak. O piloto virou e tirou a foto. O objeto estava assim a uns, no máximo, 300 metros do avião. Era um objeto discoide, prateado. Era luz do dia, era de dia. Ele refletia, ele era metálico, porque metálico escovado, mas refletia a luz do sol, brilhante, refletia a luz do sol.
Não tinha janela, não tinha nada. Do lado do avião. E você via, na foto, você via os detalhes da janelinha do avião, com os rebites do avião, assim, né? Da janelinha do piloto. Você via aqueles rebites assim. E era uma foto tão perfeita, perfeita. E eu falei, pai, eu posso pegar essa foto? Não, não pode. Não pode. Posso tirar xerox já existia naquela época, gente. Posso tirar xerox dessa foto? Era xerox preto e branco, não era nem colorida, não tinha xerox colorida. Aí falou, não, não pode. O que você pode fazer é copiar aí. Você tem 10 minutos para copiar o que você quiser. Copiar à mão, o que você quiser. Aí, cara, eu prezei pela quantidade ao invés da qualidade. Eu fui pegando os casos pequenos e fui copiando à mão. Eu copiei, acho que foram 23 casos, uma coisa assim, de arquivos de aeronáutica. E essa foto nunca vi em lugar nenhum divulgado Caraca, velho. pela aeronáutica. Então isso aí é aquilo que putz, é o caraca. Essa é a prova cabal. Essa seria a prova definitiva. Pensou se é uma foto dessa assim? Pra todo mundo ver, cara? Hoje em dia Nossa. hoje em dia iriam achar que era Photoshop. Eu acho que a galera só não ia duvidar se fosse o governo passando essa foto, né? Aí a galera ia ficar meio que, não, se o governo passou, acho que... Ainda assim iam ficar na dúvida. Ainda assim iam ficar na Sim. dúvida. De tão perfeita que era a foto. Tão perfeita que era a foto. Nossa, eu imagino você vendo essa foto na hora, cara. Eu fiquei louco. E se eu pegasse, era crime. É crime, porque é documento sigiloso. Imagina. Nem pensei nisso na época. Você é louco.